Olá! Hoje no Mundo Político, o legado da Constituição Cidadã, que completa 35 anos. A promulgação da Constituição Federal de 1988 faz aniversário nesta quinta-feira, 5 de outubro. Como nossa Carta Maior desenhou o arcabouço institucional do país e definiu diretrizes à atuação do Estado. Os avanços e conquistas das últimas décadas para a sociedade, as políticas públicas mais exitosas, os direitos que ainda são negados e os riscos de retrocessos. Eu converso com o deputado federal constituinte e fundador do PT, o sociólogo Paulo Delgado. Deputado Paulo, um prazer recebê-lo no Mundo Político, uma honra para nós. O prazer é todo meu. Muito obrigado pela lembrança. Um primeiro resgate importante, deputado Paulo, sobre o ambiente de disputas e de construção de consensos em torno do texto constitucional é o que eu gostaria de saber do senhor, como era aquele clima de efervescência no Congresso, né, com várias forças se movimentando, grupos políticos e também sociais, né, em conjunto ali com mobilizações sociais em torno do texto. Olha, a Constituinte é uma obra de mosaico, é como se fosse um grande painel onde muitas pessoas pintaram os seus interesses. Ela, se você for observar em relação ao que estava ocorrendo no Brasil nos anos 1980, quer dizer, um pouco depois da metade, porque ela começou em 1987, a Constituinte é um movimento regressivo. Ela não é um movimento no sentido de fazer as coisas avançarem excessivamente. Ela era um movimento de contenção da possibilidade da sociedade estourar, porque, na verdade, o regime militar estava esgotado, não havia mais nenhuma possibilidade do sistema político funcionar naquela forma. O sistema militar, muito sabiamente, já havia feito a anistia, já havia autorizado a volta dos exilados políticos para o Brasil e já havia autorizado o pluripartidarismo. Ou seja, aquilo não cabia dentro do arcabouço da Constituição de 1967. Então, era preciso mudar o arcabouço legal. E aí o movimento da sociedade foi contido na Constituinte, porque, do contrário, a sociedade poderia explodir e nós não teríamos uma regressão da ditadura, nós teríamos um movimento de ruptura mais violento, como houve na Argentina, e que produziu esse efeito negativo na Argentina até hoje. O modelo brasileiro é um modelo moderado, apesar da grande ebulição. A Constituinte foi uma multidão em movimento, mas foi um movimento controlado. No desenho final do texto, deputado Paulo, quais foram as inovações, né, da nossa Carta, que ficou conhecida como Constituição Cidadã, em relação a legislações de outros países? A principal mudança da Constituição, que deu a ela esse nome, que é que o doutor Ulisses Guimarães, que foi o presidente da Constituinte, deu, Constituição Cidadã, é porque ela é a primeira Constituição do mundo em que a organização do Estado não é anterior aos direitos civis. A nossa Constituição é a única Constituição do mundo em que os direitos e garantias individuais, os direitos do cidadão, precedem aos princípios da organização do Estado. Com isso, o sistema de três poderes, legislativo, executivo e judiciário, e a estrutura formal do Estado brasileiro é submetida a um princípio original, que são os primeiros artigos da Constituição, dizendo que todos são iguais perante a lei, que todos têm que ter os direitos respeitados e país pacifista do ponto de vista das suas relações internacionais. Essa é a grande característica, que foi a grande mudança, é esse formato. Primeiro o cidadão, depois a organização do Estado. O senhor dizia do caráter moderado do texto. Apesar disso, a Constituição pode ser, em alguns tópicos, considerada um documento à frente de seu tempo, já que a sociedade brasileira
já era naquela época, né? Era naquela época bastante conservadora. Vamos dizer, em relação ao sistema partidário, ela é excessiva, né? O modelo partidário brasileiro é um modelo que caminhou nesses 35 anos para esse sistema hidropônico, não é? Os partidos políticos hoje não são partidos da sociedade, eles são partidos do Estado, eles são financiados pelo Estado. Então, com isso, eles perdem as raízes sociais e muitos líderes partidários, eu mesmo fui fundador de um partido político, o PT, me elegi pelo PT como constituinte. Hoje, seguramente, os líderes, os presidentes de partidos, os líderes partidários, tanto aí na Assembleia de Minas Gerais como aqui no Congresso Nacional, devem estar preocupados com esse deslocamento da natureza original do partido, que nós criamos partidos políticos democráticos sustentados pela sociedade. Hoje, os partidos são sustentados pelo orçamento da União, pelo orçamento público. Isso não é uma evolução, ou seja, nesse aspecto, a Constituição nasceu muito progressista em relação ao pluripartidarismo e ela está caminhando para um engessamento que eu diria estatal, estatista. A sociedade está perdendo força, porque os movimentos sociais, hoje, inclusive por causa da internet, que não existia na época da Constituinte, a internet é um fenômeno novo que meio embalsamou os desejos sociais e os conduziu para redes sociais e outras formas de comunicação que não são geridas nem do Brasil. Não é um caso só brasileiro. Esse fenômeno preocupa a Europa, esse fenômeno preocupa aqui a América Latina e preocupa o próprio Estados Unidos, onde isso tudo nasceu. Uma outra coisa extremamente moderna e que avança, e o Brasil é cada vez mais o país mais moderno do mundo em relação a isso, é a questão ambiental. Desde a Constituinte e desde o texto da Constituição brasileira, o Brasil é o país que tem a maior reserva legal do mundo. E quem protege a natureza brasileira não é o Estado. A Constituição determinou que é o setor privado. Quem não deixa queimar, cortar ou dilapidar a natureza na fazenda, na pequena propriedade e até na Amazônia, é o cidadão que mora ali, porque ele sabe que ele compromete as nascentes de água, ele compromete a natureza, ele compromete o carbono, a criação do carbono. Então, do ponto de vista ambiental, a nossa Constituição ainda é uma das mais importantes do mundo. E do ponto de vista dos direitos e garantias individuais, o Brasil, eu acho até que é excessivo na quantidade de direitos. O Brasil é um país que tem mais direitos que deveres, é um país em que os cidadãos podem reivindicar qualquer direito perante o Estado, e isso produziu também uma distorção, que é uma consequência desses 35 anos, que é hoje a força excessiva do Poder Judiciário. Os juízes brasileiros hoje têm mais força que os políticos brasileiros. Isso é uma disfunção que pode ser prejudicial à democracia? Acho que pode, primeiro porque as derivas extrajudiciais e simbólicas de uma decisão de um juiz, elas não poderiam estar na cabeça do juiz, elas tinham que estar no texto da Constituição. E hoje, veja, o Supremo hoje, uma parte grande das decisões do Supremo está na cabeça dos ministros do Supremo. Então, são 11 constituintes permanentes, em que a cada caso, a cada ação direta de inconstitucionalidade, a cada demanda que o cidadão propõe ao Supremo, vem uma interpretação totalmente diferente da Constituição. Eu preferiria, é evidente, que a sociedade tivesse mais participação nas decisões polêmicas. Se uma coisa é polêmica, não é o Supremo que vai decidir, 11 pessoas. Se uma questão é polêmica, vamos fazer um plebiscito ou vamos fazer uma lei no Congresso Nacional, vamos submetê-la a referendo, ver se o povo aceita ou não aquela mudança. Assim se faz no mundo todo.
democrático. Aqui no Brasil, não. O Supremo vem substituindo a energia da nação e está provocando uma sociedade estagnada do ponto de vista de valores, porque ninguém precisa mais de lutar pelos seus direitos. O Supremo luta pelos direitos de todo mundo. Então, o judiciário brasileiro é um dos poderes que mais cresceu nesses 30 anos, nesses 35 anos. Sobre esse papel, deputado Paulo, chama atenção a questão da proteção das minorias, né? Nós vemos até os dias atuais batalhas para a efetividade desses direitos, como, por exemplo, na questão do marco temporal das terras indígenas, lutas contra o racismo, pelos direitos também da comunidade LGBT. Como é que o senhor está vendo os embates frequentes entre Congresso e o Supremo Tribunal Federal em matérias dessa natureza e os limites de atuação de cada poder? Olha, eu acho que todas as questões que surgem na realidade, elas devem ser levadas a sério. Porque o Brasil tem uma natureza multicultural, o Brasil tem uma natureza multirracial e o Brasil tem uma natureza filosófica, espiritual, religiosa muito sólida. E aqui você tem a convivência de várias correntes de opinião, de várias correntes religiosas e de várias correntes filosóficas e culturais. Essa questão dessa natureza, para mim, é a maior riqueza do Brasil. É como o número de folhas que tem uma árvore. Você não sabe quantas folhas tem uma árvore. Você não sabe quantas ideias tem na cabeça de um brasileiro. Então, é preciso que a justiça brasileira perceba que o Congresso Nacional tem mais condições de entender isso, porque os deputados brasileiros, eu fui deputado no Congresso Nacional 6 vezes. Quer dizer, eu entrei no Congresso em 1986, eu saí do Congresso em 2011, e nesses mais de 20 anos como parlamentar, eu percebi que o parlamentar é uma pessoa que, quando ele exerce o mandato e não fica só querendo preservar o mandato, ele é um para-raio, ele recebe aquelas informações da sociedade. Um juiz não pode ficar por aí na rua querendo saber o que é que as pessoas estão pensando. Então é preciso de mais modéstia ao judiciário brasileiro. Eu respeito muito o judiciário, sou de família de juristas e de desembargadores, meu pai foi desembargador em Minas Gerais, com muito orgulho. Mas acho que tem sido excessiva essa interpretação e querer antecipar a decisão do Congresso. Quando o Congresso demora a decidir, não é porque o Congresso não tem opinião. Quando o Congresso demora a decidir, é porque o Congresso está abarrotado de opinião. É porque são várias opiniões diferentes. Então, às vezes, a prudência é melhor que a velocidade. Eu acho que o parlamento não é uma padaria de leis. A função do parlamento não é ficar fazendo lei todo dia. A função do judiciário não é ficar interpretando lei todo dia, cada uma de uma maneira diferente. Uma eventual escalada de tensionamento entre os dois poderes, deputado Paulo, juntamente com o acirramento político geral que a gente vê na sociedade, isso pode ameaçar a consolidação de direitos previstos na Constituição? Certamente, né? Nos últimos anos, você veja, as eleições brasileiras, nos últimos anos, têm sido mais reeleições de rejeição do que de escolha. O eleitor está votando mais porque não quer alguém do que porque quer um outro. Esse modelo de polarização permanente entre sim e não, bem e mal, certo e errado, esse modelo impede que você analise profundamente o sofrimento das pessoas, as angústias das pessoas. Então, nós estamos numa sociedade, e agora com a falta de regulação da internet, o Brasil é extremamente negligente na análise das redes sociais e da internet. As nossas crianças estão se formando nos celulares, não estão se formando na sala de aula. Os professores não têm força para impedir um menino que use um celular.
Porque, às vezes, é o próprio pai, a mãe, que vai lá e manda ele usar o celular na escola. Então, é preciso de debruçar sobre essa questão da formação da opinião hoje no Brasil. E, do contrário, nós podemos chegar numa situação em que cada um tem uma lei na cabeça e aí a sociedade pode realmente perder direitos. Pois é, o exercício da liberdade de expressão, deputado Paulo, vem sendo alvo de constantes embates, né, entre grupos da sociedade. E tem um elemento novo que é a ascensão das forças de extrema-direita, né, que vem junto de uma proliferação aí de discursos de ódio, do uso das fake news. Como é que o senhor vê esse jogo no Congresso? O movimento dessas forças também pode pressionar por retrocessos? Olha, eu acho que todas as vezes que uma força política reivindica uma identidade exclusiva para ela, ela viola o princípio da Constituição Cidadã. Nenhuma força política, seja de direita ou de esquerda, nenhuma, seja evangélica ou católica, ou budista ou judaica, seja de brancos ou de negros, ou de homens ou de mulheres, ou de qualquer natureza, pode reivindicar para si o monopólio da opinião de uma sociedade. O risco que você sugere, que você aponta, ele pode existir. Se não houver um equilíbrio no Brasil, onde você tenha condições de enfrentar as polêmicas e as dificuldades das relações humanas e das relações sociais, porque a sociedade está cada vez mais concentrada, as cidades são cada vez mais gigantes, né? Veja, o Brasil é um dos países que mais cidades megalópolis tem. É Brasil, Estados Unidos e Ásia. Você veja a Europa, nós não temos grandes centros urbanos. Os problemas sociais da Europa são de outra natureza. Os problemas de convivência com imigrantes e outras questões. Mas aqui no nosso país, nós não tem sentido o Brasil ser um país radical, não tem sentido o Brasil ser um país polarizado. O Brasil precisa ser um país múltiplo, nós precisamos de pelo menos ter 2, 3 ideias predominando. Mas também não tem sentido ter 20. É um absurdo esse pluripartidarismo brasileiro. O Brasil não tem 27 opiniões diferentes sobre como governar o Brasil. Partidos políticos se preparam para governar um país. Se você tem 27 partidos, hoje aqui no Congresso tem 22, mas se você tem 27 partidos organizados na sociedade em condição de chegar à presidência da República, teoricamente você tem 27 receitas de governo. Isso é uma barbaridade. Uma cozinheira que tenha 27 receitas não faz o almoço. Então, eu acho que o Brasil, 4, 5 forças políticas predominantes dariam conta da riqueza e da pluralidade do pensamento brasileiro na política. A qualidade do debate público no Brasil piorou nas últimas décadas. Os canais de participação e comunicação aumentaram com as redes, mas e conteúdo? Qual a sua visão? Eu acho que a Constituinte foi uma reação à decepção política, né? Então, por isso, todas as forças sociais que conseguiram chegar aqui no Congresso conseguiram, de certa forma, inscrever alguma coisa na Constituição. Eu me lembro que, naquela época, eu comecei a lutar pelos doentes mentais, porque o sofrimento mental não fazia parte da agenda da Constituinte. E aí lutei desde os anos 80 para que a questão do sofrimento mental fizesse parte da Constituinte. E tive êxito, mas muitos 12 anos depois só, no final do governo Fernando Henrique e no início do governo do presidente Lula. Então, essas forças, como os deficientes, o movimento de raça, o movimento de sexo, o movimento indígena, o movimento cultural dos artistas, o movimento dos intelectuais, dos operários, e essas forças todas elas estão em todas as pessoas. Eu posso ser isso tudo ao mesmo tempo.
Eu posso ter todas essas forças dentro da minha alma. Então, o grande problema hoje da internet é que ela acelerou o debate de tal maneira e fez um debate tão fútil, um debate tão excessivo, entendeu? É como um coquetel que você só fica no salgadinho e nunca chega no prato principal. Então, esse banquete que a internet está oferecendo ao povo brasileiro, essa saciedade está errada. Então, eu concordo. Diminuiu a qualidade, porque a quantidade diminui a qualidade em alguns momentos, né? Mas é evidente que não pode ser também elitista de achar que tudo tem que ser ponderado pouquinho e que tudo tem que ser para poucas pessoas. Nós temos que ter, o desafio brasileiro é ser bom para todo mundo. E para mim, o maior desafio brasileiro é acabar de ser feito. O Brasil é uma obra de igreja de fiéis modestos, que não podem ajudar o padre ou o pastor a terminá-la. O Brasil nunca fica pronto. Então já é hora. A Constituinte é um fracasso do ponto de vista econômico. A nossa Constituição de 88 foi um fracasso, porque ela não conseguiu fazer o Brasil se tornar um país próspero. Então, os índices de desigualdade chamam atenção, de fato, né? E tem também a violência, as injustiças sociais. Esses aspectos são aí um calcanhar de Aquiles quando se pensa no cumprimento dos preceitos constitucionais que foram pensados lá atrás? Eu acho, mas aí eu vou dizer a você, Marco, há dois erros, assim, que são dois vetores do erro brasileiro na questão econômica. Um deles, que eu diria, é a cegueira da esquerda, que acha que não há virtude nenhuma no capitalismo. E outra é a estupidez da direita, que acha que não há defeito nenhum no livre mercado. Esses dois vetores estão em confronto no Brasil desde os anos 50, desde a época do governo do nosso conterrâneo Juscelino Kubitschek. Esquerda e direita ficam discutindo se o capitalismo existe não, ou não. Ora, o capitalismo é um sistema econômico evolutivo. É o sistema econômico que mais evoluiu no mundo. O capitalismo com políticas sociais é a social-democracia europeia. Quantos brasileiros estão querendo ir morar na Finlândia, querendo morar na Europa? Porque as políticas sociais inclusivas da Europa são mais eficientes que a do Brasil. E lá os países são socialistas? Não, são capitalistas. Capitalismos, às vezes até capitalismos com muita força do Estado. Mas no Brasil, o capitalismo de Estado não deu certo. Ele tirou a energia da iniciativa privada. E aí ele diminuiu o número de empregos, ele diminuiu o número de oportunidades. Isso aumentou a violência, isso aumentou o desemprego, isso aumentou a falta de perspectiva para os nossos jovens. Você vê, os nossos jovens querem ser influencer. Eu nem sei direito o que é isso, ser influencer. Os jovens de 8, 9 anos querem ser herdeiros. Eles já ouviram, não sei onde eles ouviram falar isso. Ninguém está pensando, na verdade, em construir uma vida ao longo de 40, 50 anos. A vida é pequena, mas ela é construída passo a passo. Eu acho que isso fracassou no Brasil. A educação no Brasil é um fracasso, porque a educação no Brasil não permite a pessoa ter perspectiva de se salvar, não é? Então, nós tínhamos que enfrentar essa questão. Mas com 20, 30 partidos, nós não vamos conseguir enfrentar essa questão. O Brasil, o pluripartidarismo brasileiro hoje, ele é paralisante. Ele não é um fator positivo no Brasil. Aí você me pergunta, Paulo, então você acha que tem que acabar com os partidos que não pequenos? Não. Eu acho que tem partidos, nós temos que criar partidos municipais, partidos que são fortes no município e não chegam no Estado. Precisaria de uma reforma política que não anda no Congresso, né, deputado Paulo? É isso. Porque, por exemplo, tem partidos que são muito fortes no município, mas eles não conseguem voto para chegar no Estado. Tem partidos que são fortes no Estado, não conseguem voto para chegar aqui no Congresso Nacional ou na presidência. Então, nós devíamos de ter um novo modelo partidário em que houvesse uma gradativa
progressão dos partidos. Cresceu no município, vai para o Estado. Cresceu no Estado, chega na União. Falando das políticas que tenham sido mais exitosas, chama muita atenção no Brasil a questão do SUS, né, que mesmo com questões de financiamento ainda pendentes, parece que hoje a sociedade já tem uma melhor consciência da dimensão desse programa, né? Na pandemia isso ficou muito evidente. É o melhor sistema de saúde do mundo, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu conheço, por causa da reforma psiquiátrica, eu conheci sistemas de saúde no mundo todo. O Brasil tem o melhor modelo de saúde geral do mundo, o SUS. E se não fosse o SUS, e o SUS não foi uma lei constitucional, o SUS nasceu depois da Constituinte, uma das primeiras leis complementares da Constituinte. O que nós colocamos lá na Constituinte é que todos tinham direito a tratamento, não é? E o SUS é descentralizado, o SUS é universal, o SUS, se o Brasil só investisse no SUS, o Brasil salvaria os brasileiros da desesperança. Porque uma pessoa que não tem medo de adoecer, uma pessoa que adoecendo não tem medo de se tratar, e uma pessoa que se tratando sabe que vai melhorar, essa pessoa tem muito mais força para enfrentar a vida. Eu acho o SUS admirável e acho que o Brasil, o sistema que originou o SUS veio ali da Inglaterra, onde tem um SUS mais velho que o Brasil. Mas o sistema inglês, ele é um sistema também menos universal que o brasileiro. E só para ter uma ideia, o maior país do mundo há muitos anos, os Estados Unidos é o país mais rico do mundo, há mais de 60 anos, os Estados Unidos não atende a população. Não tem SUS nos Estados Unidos, não tem atendimento geral às populações que precisam de atendimento médico hospitalar. Deputado Paulo, o Brasil viveu, né, um momento recente bastante delicado em que as principais instituições nacionais estiveram sob ataque, com ápice aí nos episódios de 8 de janeiro deste ano. Isso acendeu um sinal de alerta sobre os mecanismos constitucionais de defesa da democracia? Olha, vamos dizer, qual é o grande mérito dessa nossa Constituição? É evidente, eu sou um 473 avos, porque na época não eram 513 os deputados constituintes, mais os senadores. Então, eu sou um dos constituintes da época, né? E aí de Minas Gerais tive vários colegas constituintes admiráveis também. Mas a grande característica dessa Constituição é que ela está no 10º período presidencial, desde o governo do presidente Sarney. Ela está no 10º período presidencial. Ela passou por 2 impeachments e ela passou por essa tentativa de golpe de Estado agora, um golpe de Estado de escola secundária de tiranos, né? Tão mal feito foi. Porque não, você dá um golpe de Estado tendo o governo na mão e decidir dar o golpe de Estado uma semana depois que o outro governo entrou, eu não consigo entender isso do ponto de vista da inteligência humana, né? É uma vergonha para Deus esse tipo de raciocínio. Então, mas a Constituição segurou. Foi a Constituição que segurou, porque ali estão os mecanismos de apuração de prova, de devido processo legal, de investigação parlamentar, e está tudo andando. Está tudo andando. Pode ter um abuso aqui e ali, pode ter uma negligência aqui e ali, pode não atingir quem devia atingir, mas o Brasil está absolutamente tranquilo, eu não tenho dúvida, não há ruptura, não há risco de ruptura institucional no Brasil, porque nesse ponto a Constituição é um elefante pisando no chão. Ela tem os pés bem firmes na terra. O problema é que a cabeça, às vezes, está muito voada no céu de cada um, que acha que é melhor que o outro, partidos, universidades, igrejas, sindicatos, associações, movimentos sociais. O Brasil é um cadinho, ou seja, uma panela fervendo, né? De lagosta viva. Então, eu espero que o Brasil tenha sabedoria. Quando fui político, eu tinha muita
assim, entusiasmo de ouvir opiniões tanto radicais como moderadas, porque eu sou um professor e nunca deixei de ser professor, apesar de ter sido político. Apesar não, com muita honra eu fui político, tenho muito orgulho de ter sido. E espero que meus eleitores também tenham orgulho dos meus mandatos. Agora, eu acho que o Brasil está exagerando nessas tentativas de interpretar de maneira radical a Constituição brasileira e até tentar rasgá-la. Deputado Paulo, muito obrigado por essa rica conversa conosco no Mundo Político, que trouxe aí reflexões muito pertinentes sobre o legado da nossa Carta Constitucional e os desafios que permanecem. Bom, foi uma honra recebê-lo aqui nessa data tão emblemática. Olha, Marco, eu agradeço a você, a sua equipe aí, ao pessoal da Assembleia de Minas, essa honra de não ter sido esquecido pelos mineiros. Muito obrigado. Grande abraço. Conversei com o sociólogo e cientista político Paulo Delgado, deputado federal por 6 mandatos, constituinte e fundador do PT. Falamos sobre os impactos e a importância da Constituição de 1988 para a história recente do Brasil, quando completa 35 anos de promulgação, e os desafios que permanecem para a concretização plena de premissas da Carta. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.